Bem-vindos à segunda temporada de Slim Clinic, gente, porque pediram e estamos de volta com muitas novidades e com ela, gente, a expert que entende tudo, a super doutora Olivia. Ei, que legal, estamos de volta. Estamos Segunda de volta. temporada, tô super animada. Com certeza, e cheia de perguntas, né? Porque as pessoas não param de perguntar. Pois é, menina, a gente tinha que voltar, porque é tanta mensagem, tanta gente perguntando por que parou, por que estão com dúvidas, querendo saber. Mas eu falei, não, gente, calma. Calma, que a gente vem com novidades. Isso aí. Com certeza. E não só a novidade da segunda temporada, né? Temos uma super, né, e grandiosa novidade, que é o quê, doutora Olivia? Sim, estamos com a clínica novíssima. Construímos um super mega centro cirúrgico para fazer as nossas cirurgias, especificamente um centro cirúrgico montado especialmente para o transplante capilar na Slim Clinic. Então agora a gente, além da clínica e de todo o atendimento que a gente tinha lá, mas a gente fazia cirurgias num outro local, num hospital, agora a gente trouxe um hospital para a clínica. Então nós montamos na clínica um super centro cirúrgico, super moderno, super equipado para fazer os transplantes capilares. Então a gente está com a clínica super renovada, cresceu, maior, e agora a gente tem uma super estrutura para operar lá. Então tá tudo num único lugar. A gente está super empolgado com a nossa casa nova. Ou seja, é um lugar personalizado para isso. Sim, é um centro cirúrgico, mas a gente que trabalha só com transplante capilar. Então é muito específico. Tudo que está nele está pensado e planejado para o transplante capilar. Desde a hora que a pessoa chega, o preparo para a cirurgia, o ambiente é muito mais tranquilo, porque a gente não está num hospital geral. Ai, que desculpa, eu sei que uma médica tá acostumada com isso, que é super normal, mas pra gente que não é desse meio, nossa, desculpa, mas hospital Entrar no assusta. hospital dá medo, né? Não é gostoso. Mas lá, então, é um ambiente muito mais acolhedor, Olha que muito mais delícia. tranquilo do que aquele hospital geral que a gente está vendo. Você tá para uma coisa estética, mas que tem pessoas, às vezes, doentes, uma criança, Sim. um acidentada, E acontece alguma de tudo, coisa. né, naqueles corredores. O hospital tem de tudo. Então, lá não. É um ambiente muito tranquilo. Que delícia. E feito exclusivamente visando o transplante capilar. Então, é muito exclusivo, não é muita gente. Então, a pessoa... Ela é o único atendimento naquele dia, todo mundo está voltado para aquela pessoa, não tem outros acontecimentos, emergências ou essas coisas que dão medo, né, Sim, no hospital. sim. É um ambiente mais tranquilo, mais seguro e próprio. A maca, o foco, a cadeira, a entrada, a saída, é tudo pensando no conforto e na segurança para o transplante capilar. Mas de onde surgiu essa ideia de transformar a Slim Clinic, que até então era uma clínica, né, uma clínica com algumas especialidades, outras coisas que você fazia lá, tirar tudo, focar em transplante e transformar em um centro cirúrgico? De onde veio essa ideia? É que a nossa procura foi crescendo muito, né? Isso foi tomando muito do nosso tempo e do nosso pensamento e da nossa dedicação. E aí a gente foi sentindo essa necessidade, né, de oferecer a mais para os pacientes, porque às vezes, por melhor, os lugares que a gente já trabalhou e que eram excelentes, eram hospitais gerais, né? Então, tinha todo tipo de atendimento. Então, a gente pensava nessa tranquilidade do paciente, em coisas que a gente queria especificamente para o transplante, que às vezes no hospital geral não tem. Então, nós fomos... À medida que esse serviço nosso cresceu muito, a demanda cresceu muito, e a gente queria oferecer mais tranquilidade, mais conforto e mais segurança ainda para o paciente, então a gente falou, nossa, vamos montar o nosso espaço do jeitinho que a gente pensa, do jeitinho que a gente quer e com cada detalhe que a gente queria oferecer para o nosso cliente. Então, foi assim. E é uma coisa grande, porque montar um centro cirúrgico não é uma coisa simples. Não é simples, né? Não. Isso levou tempo, tem um custo alto, demanda, assim, muita dedicação, né? Nossa, dos profissionais que vão trabalhar, dos nossos arquitetos, engenheiros. O projeto foi todo muito específico. Que legal. Mas foi, assim, um sonho grande, mas que agora está prontinho, virou Incrível, realidade. Incrível. Assim,
Pra gente, é o que eu falei, né? Ir num hospital é muito desconfortável. Então, saber que eu vou num centro cirúrgico fazer o meu transplante capilar em um hospital que é seu agora, né? Um centro cirúrgico que é seu, é muito mais confortável. Porque eu falo, nossa, ali só vai ter transplante capilar, não vai ter coisa ruim. Eu não vou me sentir uma paciente, porque é estranho, isso aí assusta pra gente, tipo, paciente. Mas ainda assim, pro seu lado que é profissional, apesar de eu perceber a sua gratidão pelo local onde você, né, operou, o hospital onde foi operada as outras cirurgias, ainda assim, qual que é a diferença para as pessoas realmente entenderem de ser operado num hospital, né, de fazer o seu transplante num hospital comum, com várias outras coisas acontecendo, e fazer no centro cirúrgico especializado só para transplante capilar da Slim Clinic? Qual que é essa diferença para um profissional? Olha, não tem dúvida que assim, que o conforto fica maior, né? Porque as coisas, a maca, a poltrona, o lugar de entrar, de sair, a sequência, tudo já está voltado para aquilo. Mas também a gente trabalhou muito na questão da segurança, né? Então a gente sabia para o que a gente estava fazendo, muito especificamente, tudo o que a gente precisava, o passo a passo, a gente deu muita atenção a isso. E também para a gente tira esse deslocamento nosso, né? Então, a gente tem tudo naquele lugar, a gente conseguiu fazer tudo do nosso jeitinho. Então, ficou muito personalizado da gente para o nosso cliente. Então, isso aumentou conforto e segurança para o paciente, né? A gente não tem, por exemplo, como existe num hospital geral qualquer, né? Existem doenças infecciosas, existem trauma, existem todo tipo de coisa, porque né? se eu vou para um hospital normal, eu tô suscetível a gente tá mais exposto, né, mais exposto a ter coisas que nem era coisas, pra ter, né? Que mesmo às vezes, se não te afetar, mas te assusta mais e tudo mais, né? Então, a gente conseguiu ali ter um ambiente que é só para o transplante capilar. Então, a gente não tem doenças infecciosas no nosso hospital, não tem trauma, né? Às vezes a gente não tem crianças, que são uma coisa, por exemplo, às vezes uma criança chorando é uma coisa que também gera um estresse, né? Algum problema de todo tipo que a gente vê num hospital. Então, a gente conseguiu tirar tudo isso. Então, fica um ambiente muito tranquilo para a pessoa. Como a nossa clínica, ela é só para o transplante, a gente faz uma cirurgia por dia, a gente não opera várias pessoas, porque a cirurgia é muito longa, que eu ia perguntar, né? Porque assim, a frequência, a sua agenda aumentou. Sim. Porque nossa, isso tá foi uma mais... das coisas que a gente precisou do nosso centro cirúrgico também. Porque num hospital geral, também eu tenho que disputar o meu espaço, né? As salas, a disponibilidade do espaço com os outros profissionais e tudo mais. Então, a gente tendo o nosso centro cirúrgico, ele está 100% do tempo para a gente. Então, a gente está conseguindo atender mais as pessoas, porque a nossa agenda, como está muito cheia, estava ficando muito distante para marcar uma cirurgia. Não, mas assim, atender mais as pessoas quer dizer que são quantas pessoas por dia? De um dia de cirurgia, a gente atende apenas uma cirurgia. Porque eu sou uma médica, eu tenho uma equipe e a gente volta, tanto dos profissionais, eu e os equipamentos, toda a nossa atenção, cuidado, está voltado para um cliente. Naquele dia, é aquele sonho, é aquela estratégia para aquele caso, é aquele cabelo. Isso é uma atenção muito exclusiva. Um caso, Eu já trabalhei em muitas clínicas, já participei de transplantes capilares em diversos serviços diferentes, bons, muito bons, de todo tipo. E eu já vi muitas clínicas, às vezes, que, por exemplo, eles põem 5, 6, sei lá, 8 pacientes fazendo transplante ao mesmo tempo. E às vezes tem um médico responsável, tem as equipes, mas a sua atenção, se você está cuidando de 5, de 6, de 8 pacientes, não pode ser a mesma daquele médico do que se você está cuidando daquele um paciente. Com certeza. Você está montando a estratégia para aquele caso, sabe? É aquele sonho, é aquela idade, é aquela necessidade, é aquele medo. Então, a equipe da Slim Clinic toda está voltada para aquele um paciente. Então, assim, isso dá muita segurança, e com certeza isso melhora o resultado. Porque a gente está muito atento àquela necessidade. Porque é impressionante, mas você pode pensar assim, transplante capilar é pôr cabelo de todo mundo numa calvície. Gente, cada pessoa é uma.
cada expectativa é cada calvície é uma, cada cabelo é cada condição de saúde, idade, tudo. Então, um paciente, a gente trata ele de uma forma muito particular. Ele é único. Isso passa muita segurança pra gente. Isso. Porque são clínicas que realmente parece que você tá incomodando, porque você tem que entrar e sair rápido pra fazer seu procedimento, porque já tá vindo próximo. Isso dá muito medo. Será que ele vai lembrar qual que é o meu caso? Ou ele vai confundir com o outro? Isso me gera muito medo. Ou às vezes você fez avaliação com uma pessoa, mas quem tá lá no dia da cirurgia é outro médico, quem você vai no retorno é outro, ele nem sabe o que o primeiro Será te que eles falou. falaram? Exatamente. Será que ele falou aquele negócio que eu falei pra ele, passou pro outro? Que eu queria aquele detalhe aqui, que aquilo, tal coisa pra mim era importante. Ou, mais ainda, que aquela condição específica de saúde minha, aquele médico tá sabendo, tá de olho naquilo. Então, em cada cirurgia, a gente tá com a equipe, eu e toda a minha equipe voltada para um único caso. Então, a gente tá com aquele paciente, com as questões dele, com os medos, o que ele quer, o que ele busca, quais são as questões de saúde dele. Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito particular. E aí tá, no hospital próprio, no centro cirúrgico próprio, operando uma pessoa por vez. Mas o que aconteceu? Como a gente opera uma pessoa por vez e a cirurgia é muito longa, então ela ocupa o nosso dia todo. Quando a gente tinha que ainda, né, num outro serviço, num outro hospital, disputar essas salas, então às vezes a agenda também ficava difícil, né? E lá a gente conseguiu abrir mais dias de agenda. Ainda que cada dia a gente vai atender esse único paciente, mas a gente conseguiu disponibilizar mais agenda, porque agora a nossa agenda é toda só para os nossos pacientes. Muito legal. Né? E é legal que você fala, como é tudo muito personalizado, exclusivo, né, para fazer o transplante capilar. É legal uma coisa que você falou, até a maca é diferente. Então, a maca onde as pessoas ficam é diferente. Porque no hospital não tem como você ficar transportando uma maca. A maca que a gente trabalha no hospital é uma maca que serve para todos os procedimentos. É uma maca médica, onde a gente trabalhava era muito boa, mas é uma maca que oftalmo opera, que ortopedista opera, que a gente opera. Então, então, por exemplo, às vezes a posição do paciente do transplante capilar, que é uma posição às vezes muito específica, às vezes fica um pouco desconfortável. Era possível, não interferia no resultado da cirurgia, mas tudo bem. Mas agora, por exemplo, na hora que ele está de bruços, a gente tem um lugar específico para ele colocar o braço. São pequenos detalhes, mas que dão um conforto e uma tranquilidade muito grande na cirurgia. Porque os outros procedimentos, a pessoa não fica daquela forma exata que fica. Então, a nossa maca do centro cirúrgico, ela é específica para o transplante capilar. Que legal. Então, na até verdade, a posição valeu a dos pena, braços, né? e tudo. Tudo que você fez, tudo que você passou, para você ver qual é a falta que tinha, o que faltava para ficar melhor ainda para o paciente, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, vou operar com um médico, ou com outro, ou com uma equipe, ou com outra, que a gente fala tanto da experiência. O médico, às vezes um médico jovem, às vezes está até bem preparado, com conhecimento e tal, mas nada como a experiência. Com certeza. A vivência, um caso depois do outro, uma cirurgia depois da outra, trabalhar em vários hospitais, vários serviços, porque você vê pequenos detalhes, às vezes, ruins, que você fala, tal coisa podia ser melhor. E você vê detalhes, nossa, aquela pequena coisa melhora a experiência do paciente. Então, a gente tentou captar de todos os lugares que a gente já teve, de todas as experiências, tirar ainda que fossem pequenos detalhes que a gente achava que não era legal, e trouxe assim tudo que a gente podia colocar de melhor, e isso no fim das contas faz diferença. Com certeza. No resultado, no conforto, na tranquilidade do paciente e na nossa também. Com certeza. Porque a gente também, operando com tranquilidade, tudo flui melhor. Com certeza. Tudo. Ali tá todos os equipamentos, tudo todas as assim coisas na mão. conforme vocês gostam. Exatamente. Com certeza. E é muito legal, né? Porque acho que todo mundo tá percebendo o brilho no olhar que você tá falando desse centro cirúrgico. E realmente chega a ser emocionante, porque é um grande império que foi conquistado, né? Com muito trabalho, com muita exclusividade, personalização, muito detalhista, como sempre foi, né? E como que é agora para você, como profissional, ter o seu próprio centro cirúrgico? Menina, é uma realização muito grande. Eu vou falar uma coisa que é segredo, você não conta pra ninguém. Que esse ano eu tô fazendo
30 anos de formado. Então, assim, essa experiência que a gente está falando são 30 anos na área médica trabalhando. Então, assim, a gente, graças a Deus, é muita experiência, né? Muita vivência. Então, assim, tá como que coroando meus 30 anos de formado, sabe? Com Foi certeza. quase que, assim, um presente. Olha, eu não tinha ideia que construir, que ter um centro cirúrgico funcionando era uma coisa tão complexa. No meio do caminho, montando, construindo obra e comprando equipamentos e tudo mais, às vezes eu falava, gente, eu não sabia que era tão difícil, tão complexo, tão caro. Eu falo assim, se eu soubesse que era tão difícil, eu acho que eu não tinha feito. Mas agora que está lá tudo prontinho, a gente enfrentou e está pronto, você fala, olha, não é uma coisa simples. Você fala, por que todo médico não tem o seu próprio centro cirúrgico para operar? Porque não é simples. Não, é muito complexo. É muito complexo, são muitos detalhes. Você tem que estar atento à vigilância sanitária, a bombeiros. Toda a obra, gente, da tinta, o piso, a janela, a água, tudo é específico. Não tem nada que é uma coisa comum. É tudo muito específico. Se você quer ter um bom serviço, um serviço de ponta. Com certeza. Né? Então, para fazer uma coisa assim, é tudo muito específico. Então, eu falei, esse ano eu estou comemorando 30 anos de formado e estamos coroando com essa realização. Com certeza. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que, assim, tá me renovando para, vamos lá, vamos mais 30, será que eu dou conta? Acho que não. Com certeza. Mas alguns aí na frente tem bastante. Mas eu acho muito interessante também a gente falar, porque a gente tem visto, infelizmente, né, na internet, nas redes sociais, muitos problemas que estão tendo por você em qualquer médico. Às vezes nem é médico, nem médico, é aí que tá o problema, né? Então, falar que assim, uma cirurgiã montou um centro cirúrgico. Porque acho que poucas pessoas sabem, né? Que a doutora Olivia é uma cirurgiã. Ou seja, ela já passou por muitas cirurgias e ela sabe o que precisa e o que não precisa e o que não pode ter num centro cirúrgico. Exatamente. O que precisa, o que pode, o que não pode. E tem que ser assim. A área da saúde não podia ser diferente disso. As pessoas, às vezes, acham que é porque é estético, né? Não é uma doença, não é uma coisa... Negligencia muito, né? Às vezes a gente vê outros profissionais que são não médicos, às vezes, infelizmente, a gente vê médicos também operando ou fazendo procedimentos de forma ou num local inadequado ou sem uma experiência necessária e não é a forma ideal. Com né? certeza. E a gente vê, na mídia, a gente vê todo dia, toda hora, todo tipo de problema, o que é muito ruim, porque isso passa muito medo, muita insegurança para os pacientes, né? Com toda razão. Mas existe a forma correta, existe a forma segura de fazer. Sim. Mas a estética no Brasil é muito valorizada, a aparência, né? A aparência é muito valorizada. Então, isso cresceu demais, o que é bom, mas a gente não pode negligenciar. Com certeza. Porque estética é saúde. É saúde, então é segurança. A beleza, ela não pode estar acima da segurança. Com certeza. Né? Então, cuidar da nossa aparência, da beleza, do cabelo, de tudo. Né? De tratamentos corporais, de pele, é importantíssimo. Mas todo mundo sabe. Se informar mas, gente, onde e com quem. E vamos com calma. Sim, né? Com sim. calma, com segurança, com tranquilidade. Eu acho que, inclusive, os profissionais têm que ter calma. Às vezes, eu aprendi uma coisa. Gente, a gente não vai ver num cursinho aqui de final de semana e sai fazendo assim. A gente precisa de tempo. A gente fala muito em medicina, existe uma curva de aprendizado. Com certeza o transplante capilar que eu faço hoje não é o mesmo de sei lá quantos anos e quantos mil transplantes atrás, né? Sim. Então, assim, eu acho que tanto os profissionais tem que ir com mais calma, né? A gente não pode ter tanta ganância de sair fazendo qualquer coisa. Quanto os pacientes né? têm que ter cautela. Não pode ser tudo pela beleza. A beleza é importante, mas não é tudo pela beleza, né? Sim, com certeza. Tem coisas que não tem preço. Eu acho que as pessoas já conseguiram entender, né? Essa diferença de fazer um transplante capilar num hospital comum, né? E num centro cirúrgico específico. Né? Mas agora, eu acho importante também, já que a gente está falando da preocupação, falar a diferença entre eu fazer em qualquer clínica, porque tem muitas clínicas que fazem no próprio consultório,
e fazer realmente num centro cirúrgico específico para isso. Qual que é a diferença? Quais são as vantagens para um paciente em fazer um centro cirúrgico específico ao invés de fazer numa sala de uma clínica? Gente, uma sala de consultório, ela não tem estrutura nenhuma. Você fala assim, eu posso fazer no cabelo, na sala do consultório ou no centro cirúrgico. E até pode correr tudo bem. Mas o que acontece? Qual que é a diferença do centro cirúrgico? O centro cirúrgico tem uma estrutura para que se qualquer eventualidade aconteça, se qualquer coisa não aconteça exatamente como esperado, porque o corpo humano, ele não é uma máquina, né? Então, você tem que ter condições, respaldo para dar suporte caso alguma coisa esteja diferente do que você espera. Então, você precisa de ter segurança. Então, no centro cirúrgico, você tem, se há uma emergência, se a pessoa passa mal, se a pessoa tem qualquer coisa que não era o esperado, você tem toda a estrutura de suporte, de oxigênio, de carrinho de emergência, de ressuscitador, você tem uma equipe preparada para te auxiliar, né? O risco, o controle de infecções, o controle do ambiente cirúrgico em relação a infecções é seríssimo. E numa sala de consultório você não tem nada disso, né? Então, quando você está fazendo num consultório simples, você está arriscando que se uma hora alguma coisa, né, você tem um risco maior de infecções e se qualquer coisa foge do controle, você não tem suporte. Você não tem como socorrer ali Você na não hora. tem como socorrer. E isso faz a diferença entre vida e não vida. Com certeza, com certeza. Então, acho que já deu para perceber, né? Todo esse suporte que tem na hora. E o depois também. Sim. E significa, ou seja, mais controle, né, do ambiente, mais segurança, mais qualidade. E eu lembro que quando você começou a montar esse centro cirúrgico, você falou que tinha muitos desafios pela frente, que tinham certas certificações. Sim, Então, e são muitas. Eu acho muito importante a gente falar isso para comprovar o quanto que é importante fazer um transplante capilar em um centro cirúrgico sério. Sim, porque quando você vai, né, o paciente que é leigo, você vai, às vezes aquele profissional é carismático, é simpático, é bonito e conversa e a gente embarca, né? Mas isso não é tudo. E realmente, porque para um centro cirúrgico ser autorizado a funcionar como um centro cirúrgico, ele tem N certificações. Você tem que ter certificações específicas de bombeiro, de elétrica, de ar-condicionado, de vigilância sanitária. São N certificações. Por isso que era um desafio tão grande. Tanto a estrutura física é muito específica, mas tudo é muito específico. E essas agências, elas vão lá para certificar de que você está de acordo com aquilo tudo. E é só isso que vai te dar toda aquela segurança, né? Com certeza. E elas não são fáceis de obter. É por isso que a gente não tem um centro cirúrgico em todo lugar, mas elas são fundamentais. E a gente na Slim sempre foi muito cauteloso com isso, né? E graças a Deus a gente tem tudo muito certinho. Mas seria uma coisa que eu acho que todo paciente, todo cliente deveria que fosse se em qualquer preocupar. serviço, em qualquer médico, fazer qualquer procedimento, porque uma consulta, você conversa com alguém, bem ou mal, tá tudo bem. Mas quando você vai fazer um procedimento estético, seja ele qual for, gente, com quem eu tô fazendo? Que profissional é esse? Que experiência ele tem? E esse ambiente que eu tô tem todo o suporte, a certificação necessário para fazer aquele procedimento e para fazer aquele procedimento e para uma eventual emergência, intercorrência, para me dar um suporte necessário. Exatamente. As pessoas que estão aqui estão preparadas para isso. Tá, ninguém faz isso para ter que usar. Não, a mas gente fala, tem é que igual ter. um seguro de carro. A gente não faz para usar. Faz só para ter. Mas tem que estar lá. Mas com certeza. Porque com ele vai certeza. fazer toda a diferença. E eu acho que é importante falar, não sei se a doutora Olivia vai falar, mas o centro cirúrgico da Slim Clinic já virou modelo em Pouso Alegre de centro cirúrgico, de tanta excelência que tem nas certificações e em todo o acabamento, em tudo que está lá dentro. Então, assim, é um local extremamente confiável. Sim, sim.
tem excelência, virou A gente- um modelo, né? Ele é muito novo, né? Nós acabamos de inaugurar e a gente construiu no último padrão de exigência dessas certificações. Então, assim, a gente ouviu de vários desses órgãos que tiveram lá fazendo todas as vistorias, falando, nossa, vocês têm um centro cirúrgico modelo, nós vamos mandar as pessoas virem aqui para entender como é que é isso, como é que é aquilo. Porque as certificações, as exigências vão mudando com o tempo. Com certeza. Né? Então, antes se exigia muito menos, e cada tempo eles vão tendo mais exigências de segurança. E a gente acabou de fazer agora, e a gente fez assim, no último nível de exigência de todos os critérios de segurança, de higiene, de condições. Então, assim, quando a gente recebeu todas as vistorias que a gente recebe, a gente, nossa, a gente não tem assim, é difícil hoje em dia, às vezes, né, você não vê um centro cirúrgico desse nível, Sim. desse padrão, desse nível de segurança e de certificação em qualquer lugar. Porque, às vezes, até serviços que já funcionam e que teoricamente são bons, mas que foram construídos há mais tempo, com o tempo vão ter que ir devagar se adequando, mas não tem, às vezes, o padrão que a gente conseguiu colocar Com no certeza. nosso centro. Padrão de excelência. Graças E a tem Deus. que se orgulhar mesmo. Isso que é legal. A gente está orgulhoso e muito feliz. E agora que mudou, né? Temos agora esse centro cirúrgico específico. Mudou alguma forma no atendimento? Ou como é que é? Como que eu faço se eu tiver interesse em fazer meu transplante capilar? O que eu tenho que fazer? Olha, é entrar em contato com a gente através das redes sociais ou no nosso telefone, no nosso WhatsApp e falar, eu gostaria de marcar uma avaliação. Esse é o primeiro passo. A gente tem as nossas secretárias que vão estar atendendo e o primeiro passo é uma avaliação. Porque às vezes você acha que o seu caso é cirúrgico, às vezes não é. Às vezes tem gente que acha que vai lá para tomar um remédio e às vezes é cirúrgico. Às vezes a gente vai ter que avaliar aquele caso, se é a hora, se é o momento. Então, o primeiro passo é entrar em contato com a gente, em qualquer um dos nossos contatos, e fazer uma avaliação. Essa avaliação é comigo e a gente vai ver. Para aquela necessidade, para aquele momento, eu vou indicar qual que é o melhor caminho a seguir. E a avaliação eu faço lá dentro da clínica. Lá na clínica. E com você. Comigo. A operação é com quem? Comigo também. O pós-operatório é com quem? Ou seja, você quando tá tratando, você tem que saber quem é o seu médico. Quem é o médico responsável por aquela clínica, por aquele serviço e pelo seu atendimento, né? Não é cada hora cada hora atende. Não. A avaliação é comigo, o tratamento, a cirurgia, até a alta e depois nunca, porque a gente vira amigos. Graças Sim. a Deus, depois a gente fica para sempre amigos. E a sua equipe médica também é única, né? Na verdade, a médica da equipe sou eu e a gente, algumas cirurgias, a gente tem o nosso médico anestesista. Mas a minha equipe também, ela é composta por enfermeiros, técnicos de enfermagens e instrumentadores. Então, é todo mundo muito capacitado. Além de ser enfermeiros, técnicos de enfermagem e instrumentadores, são treinados especificamente para o transplante capilar. Então, é uma equipe muito bem preparada, muito coesa. A gente trabalha assim, é isso que você fala, esse brilho no olhar, essa vontade, eles têm também, sabe? Eles gostam, eles curtem, eles vibram com cada resultado. Eles também dão sangue por cada caso, sabe? Então, a gente está muito assim, num mesmo espírito. Estão todos conectados, né? A E minha normalmente equipe é muito você jóia. trabalha com a mesma equipe, né? Sempre, porque a gente assim... É um grande diferencial eu também. falo, a gente... outros lugares, às vezes, também, cada hora tá um médico, cada hora tá uma equipe, ou a equipe, às vezes, trabalha com pessoas diferentes. Isso muda muito. Porque eu falo, a gente tá tão junto, a nossa coisa, a gente trabalha que nem um reloginho, Orquestrado, uma maquininha né? orquestrado, assim, que cada um, a hora que olha para um, olha para outro, a gente sabe exatamente o que tá acontecendo, o que é para fazer, que material, aonde tá. Então, assim, a gente tá sempre junto, na mesma vibe, e isso dá muito certo. Com certeza. Então, infelizmente, Ai, que pena. já passamos a novidade, mas acabou este episódio. Mas vai vir muitos outros, né? Porque temos perguntas e vai estar todo mundo animado agora também, né? Com essa super novidade, esse super centro cirúrgico especializado em transplante capilar. Nada mais pode ser falado sobre esse local que tem excelência na estrutura. Tem excelência de profissionais, é incrível,
Tem a questão de você não precisar tá entrando no hospital. Tem a questão de você não estar também sendo atendida em qualquer consultório, em qualquer salinha, em qualquer... Então, assim, é segurança e muita comodidade, porque é tudo pensado para atender melhor, não é mesmo? Sim, nós estamos esperando todo mundo lá. Vem para tomar um cafezinho, vem para conhecer. Ótimo. Então, se você estiver interessado em transplante capilar, ou você conhece alguém que esteja interessado em transplante capilar, manda esse vídeo pra ele. Vai que ele precisa só desse empurrãozinho. Ou acompanha, vai lá tomar um cafezinho junto com essa pessoa, né? Seja você homem ou seja você mulher, que inclusive já vi muitas transformações em cabeças femininas. Maravilhosas, porque é muito comum a gente falar sobre homem, né? Mas, gente, tem... As mulheres também. E fica perfeito. Então, continue acompanhando a doutora Olivia nas redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.